Bom dia, vamos para a nossa aula de Humanidades. Humanidades hoje está trazendo um tema que a gente já estudou, que a gente já discutiu, tanto em História quanto em Geografia, que é as profissões. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, nós temos um poema e depois algumas perguntinhas para responder em relação ao poema. Na página 11. Para modificar a natureza e para qualquer outra ação que vise a melhoria em nossas vidas, são necessárias as diferentes profissões atuando conjuntamente. Cada profissional desempenha determinada função na sociedade, contribuindo para o desenvolvimento dela. Isso a gente já veio falando, né? Que para modificar a natureza, para construir as estradas, construir prédios, casas, precisa das diferentes profissões. Todas as áreas vai precisar dessas diferentes profissões. Então, aqui agora nós temos um poeminha, profissões. Como é mesmo? Quem vende leite é leiteiro, quem vende livro é livreiro, e sorvete, sorveteiro. Quem vende carne é carneiro? Não, é açougueiro. Quem vende pão é padeiro, e pipoca, pipoqueiro. E verdura, verdureiro. Quem vende sal é saleiro? É comerciante, vendeiro. Queria aumentar a lista, mas perdi minha caneta. Vou comprar no canetista? Ou será que é caneteiro? Não pode ser canetreta. Como é o nome verdadeiro? Dou uma bela caneta a quem responder primeiro. Então, aqui nós temos várias profissões, né? Vocês viram aqui que o autor, ele vai citando de uma forma bem humorada as profissões que nós encontramos no nosso dia a dia, algumas profissões, como leiteiro, como livreiro, sorveteiro, o açougueiro, que é quem vende carne, né? Não tem muita coisa a ver, mas é açougueiro. O padeiro, pipoqueiro, verdureiro, né? E quem vende caneta? Onde que nós compramos a caneta? Vamos pensar? Não tem nada a ver com caneteiro, mas vocês sabem onde a gente compra caneta. Se não sabem, vamos discutir com a mamãe, com a família, onde que a gente compra caneta, que é o outro profissional que o nosso autor tentou colocar aqui nesse poeminha. E esse poeminha faz a gente pensar de quantas pessoas nós precisamos que envolvem o nosso dia a dia, nossa rotina, nossa vida diária. Então, para que tudo venha para nossa casa, nós precisamos de diferentes profissões. Por exemplo, para produzir um canetão desse, quantas pessoas passaram nessa produção, né? Para produzir uma apostila, né? Por exemplo, essa apostila aqui, para produzir ela precisou principalmente o papel. Então, teve que ter o madeireiro para cortar a árvore, o motorista para transportar a árvore até a fábrica. Lá na fábrica tem as pessoas envolvidas na produção do papel. Depois vai para a gráfica para fazer a impressão da nossa apostila. Depois precisa novamente do motorista para trazer a apostila até a nossa escola. Então, assim, são entre outros profissionais que a prof nem citou aqui. Então, mas são várias profissões que passam pelo nosso dia a dia. Assim é para chegar o pão na nossa casa, para chegar o leite na nossa casa, chegar os alimentos, né? Os produtos de higiene, limpeza. Tudo precisa várias pessoas. Para nós recebermos a energia que nós utilizamos na nossa casa, precisa de alguns profissionais. Então, tudo que acontece, o nosso dia a dia, ele está ligado à vida de várias pessoas e as profissões que elas desempenham. Bom, agora vamos lá então para as nossas atividades, análise e reflexão do texto. Número 8. No texto são citadas algumas profissões. Todas elas ainda existem? Então, vocês conversem com a mamãe, com a família de vocês para responder. Essa é uma resposta pessoal. Vocês acham que todas as profissões que são citadas aqui nesse poema ainda existem? Número 9. Comente a dependência que você nota entre uma profissão e outra. Existe uma profissão melhor que outra? Justifique a sua resposta. Então, como a gente falou, todas as profissões são importantes e uma depende da outra. Por exemplo, o verdureiro depende lá do agricultor. Tem que ter o agricultor para produzir a verdura, para trazer na cidade e vender para o verdureiro. E assim todas as profissões vão se interligando, né? Por exemplo, o comerciante depende do motorista para trazer a mercadoria para ele revender. E depende dos outros profissionais que vão produzir essas mercadorias.
Então, não existe uma profissão melhor que a outra. Todas elas são necessárias. Número 10. Os termos empregados no texto para nomear as profissões estão corretos? Será que está todos certinho lá? Por exemplo, aqui fala assim: quem vende leite é leiteiro, quem vende livro é livreiro, quem vende carne é açougueiro, quem vende verdura é verdureiro, quem vende sal é saleiro e quem vende caneta é caneteiro. Então, vocês vão observar quais as profissões que vocês acham que não estão corretas com o pronome do profissional e vão colocar aqui. Número 11. Responda ao último questionamento apresentado no texto. Podemos comprar canetas na papelaria? O último questionamento, né? Quando lá ele pergunta, vou comprar caneta no canetista? Ou será no caneteiro? Pode ser no canetreta. Como é o nome verdadeiro? Então, como que é o nome verdadeiro do profissional que vende caneta? Onde que nós compramos a caneta? Né? Em qual local que a gente pode comprar a caneta? Vocês vão estar respondendo nessa número 11. E a última atividade, vocês vão ir, né? Diz assim: brincar e aprender. Amiguinho, cada profissão exige uma técnica, uma tecnologia diferente, um conjunto de conhecimentos que esse profissional aprendeu. Vamos saber mais sobre isso brincando com seus colegas, mas vocês vão ter que fazer em casa com a mamãe, com a família. Vocês vão formar grupinhos, vão recortar as fichas que estão na página 23, vão embaralhar elas, colocar sobre a mesa com as imagens voltadas para cima. Essas imagens aqui é para mostrar para vocês da página 23, a partir da 23. Aqui, ó. Página 23, ó. Então, vocês vão recortar essas imagens, vão colocar elas viradinha para cima e depois vão seguir as instruções que está dizendo aqui. Deixe-as nessa posição por 10 segundos, para que sejam memorizadas e em seguida vire-as para baixo. Faça um sorteio para quem iniciará a dinâmica. O primeiro jogador escolhe 2 figuras, deixando-as no mesmo lugar, para que os outros possam se lembrar dela nas próximas jogadas. É, na verdade, um jogo da memória das profissões, tá? Se as cartas não se relacionarem, o jogador deverá desvirá-las e passar a vez para o próximo e assim sucessivamente. Aquele que encontrar as fichas correspondentes deverá retirá-las e guardá-las consigo, tendo o direito de jogar mais uma vez. Por fim, vence o jogo quem conseguir o maior número de pares. Se vocês já jogaram o joguinho da memória, vai ser fácil. Então, vocês vão olhar aqui e ver quais as profissões que se relacionam, as fichinhas das profissões que se relacionam, tá bom? Por exemplo, aqui, quem vai cuidar do jardim, né? É o jardineiro. Então, quais os utensílios que ele vai usar? A professora, qual que é o utensílio que ele vai usar? A costureira, qual que é o utensílio que vai usar? Material de trabalho. Então, esse é um jogo da memória que vocês vão estar brincando e aprendendo um pouquinho mais sobre as profissões, o que elas utilizam para poderem acontecer, tá bom? Então, essa é a nossa aula de humanidade de hoje. Qualquer dúvida, a prof está à disposição.